Nem todo herói ou vilão tem a sorte de nascer com poderes, dominar magia antiga ou receber um soro do super soldado. Quando pessoas comuns precisam bater de frente contra deuses, monstros gigantes e exércitos alienígenas, elas precisam construir a sua própria força. E a melhor maneira de fazer isso é forjando metal. As armaduras não são apenas trajes de proteção, elas são armas de destruição em massa, grandes símbolos de poder e quase sempre a única linha de defesa entre a vida e a morte. Um traje bem construído pode transformar um homem sem poderes no maior protetor da Terra ou no tirano mais letal de todo o multiverso. Desde projetos rústicos soldados com sucata no fundo de uma caverna escura, até as tecnologias microscópicas e futuristas capazes de dobrar o próprio tempo e o espaço, a evolução das armaduras de combate ditou o ritmo das maiores guerras do cinema. A armadura do Homem de Ferro. A armadura do Homem de Ferro é um traje de alta tecnologia alimentado por um reator Arc em miniatura. Tony Stark construiu a sua primeira versão enquanto era mantido em cativeiro pelo grupo terrorista 10 Anéis. Mesmo estando preso em uma caverna escura, sob enorme pressão e contando apenas com recursos muito limitados e sucata, Tony conseguiu criar uma armadura à prova de balas que ficou conhecida como Mark I. Esse modelo rústico e pesado era equipado com lança-chamas e mísseis, o que permitiu que Tony dominasse as forças inimigas e escapasse em segurança de volta para os Estados Unidos. Ao longo dos anos, Tony não parou de inovar e criou mais de 85 armaduras cada vez mais avançadas. Quando ele construiu a Mark III, já havia resolvido o perigoso problema de congelamento em grandes altitudes, o que lhe permitiu voar livremente pelos céus e quebrar a barreira do som. A evolução continuou com a Mark VII, que podia ser acionada remotamente e se acoplar ao corpo dele de forma automática em queda livre. Mais tarde, ele desenvolveu a Mark 50 utilizando nanotecnologia, permitindo formar armas de combate e escudos instantaneamente para que ele nunca mais ficasse em desvantagem em uma luta corpo a corpo. A grande maioria de seus trajes também contava com assistência avançada de inteligência artificial, mísseis teleguiados capazes de abater vários alvos ao mesmo tempo, lasers poderosos que cortavam quase qualquer tipo de metal e um arsenal gigantesco. No entanto, por mais resistente que a armadura fosse para suportar golpes dos seres mais poderosos da Terra, ela ainda não era capaz de proteger totalmente o corpo humano de Tony contra a carga de energia devastadora das Joias do Infinito. E isso o levou ao seu sacrifício heróico, perdendo a vida após estalar os dedos para derrotar Thanos de uma vez por todas. O Aranha de Ferro. O traje do Aranha de Ferro é uma armadura incrivelmente avançada, criada por Tony Stark com o uso de nanotecnologia de ponta. Como essa armadura foi feita de forma exclusiva para o Peter Parker, Tony teve o cuidado de projetar um design muito mais elegante, fino e maleável do que as suas próprias armaduras do Homem de Ferro. O objetivo era garantir que o peso e o metal não atrapalhassem a agilidade e a flexibilidade do Homem-Aranha durante os saltos e batalhas. Porém, mesmo com esse design mais esguio, o traje se mostrou extremamente resistente, sendo capaz de aguentar golpes diretos do Thanos sem sofrer danos graves. Ao contrário dos trajes anteriores feitos de tecido, os lançadores de teia da armadura do Aranha de Ferro podiam ser reabastecidos de forma automática, o que foi absolutamente essencial para permitir que Peter continuasse lutando e salvando seus aliados durante as longas batalhas de Guerra Infinita e Ultimato. Além de muita proteção, a armadura vinha equipada com paraquedas de emergência, asas planadoras, um sistema próprio de inteligência artificial, o perigoso modo de morte súbita e 4 patas mecânicas de aranha nas costas que ajudavam tanto na movimentação rápida quanto no ataque letal. Infelizmente, todo esse equipamento formidável foi confiscado pelo governo como evidência criminal depois que o Homem-Aranha foi injustamente culpado pelo assassinato do vilão Mistério. O Máquina de Combate. A história dessa armadura começa quando James Rhodes, o melhor amigo de Tony Stark, decidiu pegar o modelo antigo Mark II e levá-lo para a base das Forças Armadas Americanas. Esse traje original foi posteriormente transformado no famoso Máquina de Combate, utilizando a tecnologia bélica das indústrias de Justin Hammer. O resultado foi uma armadura de aspecto militar bruto equipada com uma metralhadora giratória montada no ombro que podia mirar e atirar automaticamente. Também tinha fuzis de combate modificado presos aos antebraços e o famoso míssil anti-bunker, projetado para destruir qualquer estrutura blindada.
embora na prática a tecnologia do Hammer tenha falhado miseravelmente nesse momento. Após esse incidente inicial com a empresa rival, Tony Stark assumiu o controle e começou a fabricar armaduras muito mais modernas e seguras. Cada novo modelo era desenvolvido para ser tão formidável quanto a versão mais recente do próprio Homem de Ferro, mas sempre ali focando em táticas e poder de fogo militar. Esses novos trajes contavam com um arsenal melhorado, incluindo lançadores de mísseis potentes, canhões sônicos e um bastão de energia letal. Durante os tensos eventos de guerra civil, uma grande tragédia aconteceu. O Visão errou um disparo de energia e atingiu o reator do máquina de combate em pleno voo. Isso fez com que Rhodes caísse em queda livre, sofrendo um impacto que o deixou parcialmente paralisado. Para ajudar o seu amigo a andar e voltar a atuar como um herói, Tony adicionou suportes ortopédicos biônicos integrados nas armaduras seguintes, além de armá-las com ainda mais equipamentos de destruição. O traje do Pantera Negra. O traje do Pantera Negra é uma vestimenta feita com uma malha de vibrânio que foi usada pelos reis e protetores da nação de Wakanda ao longo de muitas gerações. Graças às propriedades únicas e formidáveis do vibrânio, o traje é extremamente leve e se ajusta ao corpo como uma segunda pele, o que significa que não atrapalha em nada as habilidades marciais, a acrobacia e a velocidade de quem a veste. Foi exatamente essa mobilidade livre que permitiu ao rei T'Challa derrotar o Soldado Invernal em combate e quase tirar a vida dele. Esse traje também era totalmente à prova de balas e vinha equipado com garras retráteis de vibrânio puro, que eram afiadas o suficiente para rasgar a carne humana e até mesmo arranhar profundamente o famoso escudo do Capitão América. Contudo, como a maioria das armaduras tradicionais que precisam ser vestidas, o usuário precisava de um tempo para se preparar, o que o deixava vulnerável a ataques surpresas durante o dia a dia. Para resolver esse problema, a princesa Shuri utilizou nanotecnologia para criar um novo traje de vibrânio que ficava armazenado inteiramente dentro dos dentes de um colar de prata. Dessa forma, a armadura poderia cobrir o corpo inteiro do herói em um instante. Outra grande novidade desse modelo mais moderno era a sua capacidade de absorção cinética. Toda vez que o traje recebia um golpe ou um tiro, ele absorvia a energia do impacto e começava a emitir um forte brilho roxo. Toda essa energia acumulada podia ser liberada logo em seguida através de um pulso de repulsão devastador que jogava os inimigos para longe. O manto do Pantera Negra também foi assumido pela própria Shuri após a morte do seu irmão. Quando ela vestiu a armadura, fez questão de adicionar manoplas exclusivas de vibrânio, permitindo que o traje disparasse poderosas rajadas de energia sônica contra os seus adversários. O Jaqueta Amarela. A armadura do Jaqueta Amarela foi meticulosamente projetada por Darren Cross com o objetivo de utilizar as partículas Cross, que eram basicamente uma cópia agressiva das famosas partículas PIM. Essa tecnologia permitia que o usuário do traje encolhesse até ficar do tamanho de um pequeno inseto, mas mantendo a mesma força física e o peso de impacto de um homem adulto em tamanho real. Como essa armadura foi idealizada desde o início para ser uma arma de guerra e comercializada para organizações militares obscuras, como a SHIELD, a Hydra e os 10 Anéis, ela era totalmente voltada para a letalidade. O traje vinha equipado com propulsores que permitiam um voo em alta velocidade e braços mecânicos extras de titânio montados nas costas, que serviam como canhões para disparar feixes contínuos de energia. O grande perigo era que, mesmo com o usuário totalmente encolhido e invisível a olho nu, esses feixes de energia tinham a capacidade de perfurar e matar um alvo humano com a mesma facilidade de um tiro de fuzil. Além disso, a armadura era construída com uma mistura pesada de tecido Kevlar altamente resistente e também com placas de titânio, tornando ela muito mais blindada e durável que o traje original do Homem-Formiga. No entanto, todo esse poder de fogo não foi suficiente para salvar o vilão. A armadura do Jaqueta Amarela acabou sendo totalmente destruída quando o Homem-Formiga encolheu a níveis subatômicos, entrou nos circuitos internos da armadura de Cross e sabotou o sistema, fazendo com que o vilão fosse esmagado de forma dolorosa pela sua própria criação. O Monge de Ferro. O Monge de Ferro era uma armadura gigantesca e assustadora, desenvolvida por Obadiah Stane, o mesmo executivo das indústrias Starks que contratou os terroristas para sequestrar e assassinar Tony Stark no deserto. Após recuperar as peças perdidas da armadura Mark I de Tony e roubar o reator Arc diretamente do peito do herói em um ato de traição cruel, Stane conseguiu dar à vida a sua própria versão brutal do traje.
Essa armadura monstruosa era equipada com jatos propulsores grandes e potentes o suficiente para levantar todo o seu peso maciço, além de contar com uma grande variedade de armas de destruição, como um lançador de mísseis nos ombros, uma metralhadora giratória pesada e um lançador de granadas. Apesar do seu tamanho intimidador e força avassaladora, o Monge de Ferro possuía duas grandes fraquezas de projeto. A estrutura de metal congelava e paralisava completamente ao atingir as baixas temperaturas de grandes altitudes, e possuía a maior parte de seus fios e circuitos principais expostos do lado de fora da carcaça. Mesmo com as falhas graves, a força bruta da armadura foi capaz de dominar facilmente a Mark III, que era o traje mais atualizado e polido de Tony na época. A luta final no telhado da fábrica só terminou porque Pepper Potts conseguiu agir rápido e causou um curto-circuito geral ao sobrecarregar o gigantesco reator arc central da empresa. Com um choque de energia, Stane perdeu o controle, caiu diretamente na explosão e foi incinerado junto com a sua enorme armadura. A Hulkbuster. A Caça-Hulk era um traje gigante do Homem de Ferro que não ficava guardado na Terra, mas sim acoplado e lançado a partir de uma base orbital flutuante conhecida apenas como Verônica. Tony Stark precisou usar essa verdadeira máquina de contenção pela primeira vez na cidade de Joanesburgo, logo após a Feiticeira Escarlate invadir e manipular a mente de Bruce Banner, fazendo com que ele se transformasse no Hulk e iniciasse um ataque de fúria descontrolado que ameaçava varrer a cidade do mapa. Como essa armadura foi projetada de forma muito específica para o cenário de um dia em que o Hulk saísse do controle, ela era colossal em todas as suas medidas. O traje foi construído com uma estrutura imponente de mais de 3 metros de altura e era alimentado simultaneamente por mais de 11 reatores arcs espalhados pelo corpo. Isso gerava uma força mecânica absurda, capaz de bater de frente com os socos do Hulk e até mesmo arrancar um dente do gigante verde na força bruta. A grande sacada do traje era o seu sistema de suporte no céu. Toda vez que a armadura sofria algum dano crítico ou perdia um membro, o satélite Verônica enviava peças de reposição que se encaixavam em tempo real, permitindo que a armadura continuasse lutando sem pausas, mesmo após receber quantidades absurdas de pancadas. Ela também podia voar, disparar raios repulsores pesados, liberar um gás sonífero no ar e montar uma jaula gigante de contenção feita de metal maciço. No final das contas, essa armadura realizou um feito que quase ninguém conseguiu na história: derrubar e nocautear o Hulk. Existe também uma outra versão da Caça-Hulk que o próprio Bruce Banner tentou usar em Guerra Infinita. Mas, a verdade seja dita, o Banner provou que não era nada bom em pilotar armaduras gigantes e provavelmente deveria apenas focar em ser um monstro gigante. A Armadura de Kang. A Armadura de Kang é um traje neurocinético complexo e formidável, construído com o uso de tecnologia suprema do século 31, além de ser muito provavelmente aprimorado com tecnologias roubadas de várias outras linhas do tempo e dimensões. Essa engenharia futurista, que foge da compreensão moderna, concede ao usuário uma infinidade de habilidades poderosas, como telecinese para manipular o ambiente, geração de campos de força praticamente impenetráveis, criação de portais para a locomoção imediata e a projeção de raios de energia totalmente destrutivos. Foi exatamente o poder e a vantagem fornecidos por esse traje que permitiram que Kang conquistasse diversas linhas temporais ao longo dos séculos e assassinasse incontáveis variantes dos Vingadores espalhados pelo multiverso, o que lhe rendeu o temido e merecido título de Kang o Conquistador. Mesmo depois de ser derrotado no passado e exilado para as profundezas isoladas do Reino Quântico, Kang conseguiu recuperar a sua armadura e a usou para construir um império e dominar todo o reino microscópico, eliminando com violência qualquer pessoa ou criatura que se opusesse ao seu governo ditatorial. Contudo, seu império caiu quando os campos de força vitais da sua armadura foram desativados por MODOK, deixando o traje exposto e vulnerável a um ataque furioso do exército de formigas gigantes de Hank Pym. Kang chegou a sobreviver ao massacre inicial e tentou escapar do Reino Quântico rumo à liberdade, mas o Homem-Formiga interveio em uma luta final e o empurrou em direção ao núcleo de energia instável da nave, fazendo com que Kang e sua poderosa armadura fossem sugados e destruídos em um vórtice imprevisível. A armadura do Doutor Destino. Apesar de o Doutor Destino ainda ser uma figura nova e envolta em mistério no cinema,
com apenas uma confirmação oficial de que ele será o grande e ameaçador antagonista do próximo filme dos Vingadores, as expectativas em torno da sua armadura são gigantescas. Na grande maioria das histórias em quadrinhos e adaptações animadas, a armadura de Victor Von Doom é retratada como uma obra suprema da ciência e da magia que rivaliza diretamente e muitas vezes supera com folga toda a tecnologia das indústrias Stark. O traje do grande tirano costuma ser equipado com lasers perfurantes, campos de forças mágicos combinados com energia pura, sistemas mortais de defesas elétricas ao toque, propulsores de voo e muitas outras surpresas sombrias. A armadura também é lendária pela sua resistência monumental, sendo constantemente mostrada resistindo a disparos massivos de energia e até mesmo aguentando pancadas diretas do Hulk sem sofrer nenhum arranhão significativo. Embora ainda não possamos afirmar com certeza absoluta quais habilidades essa armadura apresentará na adaptação para as telas, existe um detalhe que muda tudo. O Doutor Destino será interpretado pelo mesmo homem que deu a vida e brilho ao Homem de Ferro, o ator Robert Downey Jr. Levando isso em consideração, não será surpresa para ninguém se a armadura do Destino se revelar como a maior criação mais complexa, perigosa e poderosa já mostrada em toda a história do universo cinematográfico da Marvel. Um detalhe final muito interessante sobre esse tema, o Autômato, conhecido como o Destruidor, aquela máquina metálica que ataca no primeiro filme do Thor, também poderia facilmente ser enquadrado como uma armadura de combate asgardiana. No entanto, na prática ele funciona de forma remota, quase como um drone mágico gigante, e nunca chegou a ser efetivamente vestido ou pilotado por dentro por nenhuma pessoa. Após ser quebrado e derrotado por Thor no deserto do Novo México, a S.H.I.E.L.D. confiscou os destroços de metal e os usou para desenvolver o protótipo de uma gigantesca arma de fogo de energia. E se você chegou até aqui, deixa o likezão no vídeo, se inscreva no canal Nerdia e até a próxima!